Fala pessoal, eu sou o Ivan, sejam bem-vindos ao segundo episódio do passeio de moto pela Serra da Bocaina, no estado de São Paulo. E esse é um passeio que fiz em 27 de novembro de 2022. Se você não assistiu o primeiro episódio, assista, ficou muito legal. No episódio anterior, eu saí de Lorena, uma cidade para frente de Aparecida, para quem vem de São Paulo. E 18 km depois, deixei a rodovia Presidente Dutra e no portal da cidade de Silveiras eu virei para a direita. Passei pelos bairros Bom Jesus e dos Macacos e entrei numa longa estrada de terra que foi ficando cada vez mais interessante e desafiadora. E nesse vídeo eu chegarei no principal objetivo do passeio, a Casa de Pedra. E depois darei uma passada na portaria do Parque da Serra da Bocaina para obter algumas informações. Olha só, é um avião, né? Caramba, que bonito, né? Outro. Oh, o passarinho passa bem perto da roda. Do abismo. Vamos subir na serra mais um pouquinho. Oh, cara. Me perdi aqui. Entre passar num buraco maior e eu pegar a pedra, né? Melhor pegar o buraco, né? Opa, opa. A pirambeira. Pai do céu, olha isso. Olha esse visual. De acordo com o Google Maps, essa subida te leva para o Morro do Virgílio, um dos mirantes daquela região.
E esse, com certeza, é o acesso ao Morro das Antenas, que é mais um mirante indicado no Google Maps. Tanto esse quanto o Morro do Virgílio eu deixei para explorar numa próxima visita a esse maravilhoso lugar. Tomar cuidado, você passa direto. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou pegar uma descidinha aí com bastante pedra. Um pouco de pedra solta, né? Umas pedras grandes. Só tomar cuidado e vamos embora. Legal esse lugar. Vamos ver. Está escrito aqui, ó, que é limite de municípios, Areias e São José do Barreiro. Caramba, já estamos na região de São José do Barreiro. Que visual encantador. Olha lá, cerquinhas indo até lá em cima. É íngreme, hein? Puxa vida. Vamos seguindo. Pedra. Ó, as pedras. Uau, hein? Descidinha bagunçada. Opa. Às vezes dá a impressão que escorrega a dianteira. Tem horas que escorrega assim, mas tem horas que é só impressão. Agora escorregou. Fui pra esquerda, começou a escorregar pra direita. Já pensou? Tem que tomar cuidado, é chão na certa. Estamos chegando na Casa de Pedra. Falta apenas 1 quilômetro mais ou menos. Espetacular esse caminho. Opa. A valeta me chamando. E vamos, valeta do meio. Mas a valeta do meio também me manda pro canto. Opa. Abriu de novo. E a gente segue reto. Então lá. Já estamos vendo daqui a Casa de Pedra. Puxa vida, quem diria?
sabe, né, pessoal, que eu dificilmente pergunto para as pessoas se é possível chegar em determinados lugares. Porque quando o pessoal olha a minha moto, fala assim, ah, não é possível não. E eu fiquei assim nessa dúvida, será que é possível chegar na Casa de Pedra de moto? Será que é muito barro? Será que é mais caminho 4x4? Tem que explorar e confiar que vai dar tudo certo. E cá estamos nós, na Casa de Pedra. Eu tinha a impressão que era um pouquinho diferente. Eu lembro de foto do pessoal aqui com os carros parados aqui em cima. Mas provavelmente para não virar bagunça, resolveram fechar. Casa de Pedra. Aqui tem um atoleiro aqui que o pessoal passava de carro. Mas eu acho espetacular isso aqui. Essas casas que são abandonadas por muito tempo e a natureza vai aos poucos tomando conta. Eu acho isso muito legal. Fazer a volta toda nela. De acordo com as informações que encontrei em um site, essa casa foi construída por um médico, mais ou menos entre 1900 e 1914. Só que a esposa desse médico não gostou da casa, e eles acabaram abandonando. Foram feitas algumas tentativas de restauração e conservação, mas nenhum sucesso. Se vocês olharem no Google Maps, até 2020 havia uma parede a mais, em comparação com o que vemos hoje. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do site onde é contada a história dessa casa e também o link do Google Maps para vocês verem as fotos que mencionei. E aí, pessoal? Estão gostando do passeio? Por enquanto a estradinha tá boa. Eu vi que daqui até a cidade de São José do Barreiro dá uns 28 quilômetros. E ali as araucárias. Que paz e tranquilidade isso aqui. Agora vamos sentido São José do Barreiro. Pedra. Bichinho mais feio. Acelerar. Acelerar. Opa, perdi o curso. Vou passar por cima das pedras, cara. Opa, ó, riozinho. É chique demais. Olha quanto mosquito. Ai, meu Deus do céu, a bota já molhou. Tá burro perigoso ali. Opa, perdendo o controle aqui. Esse de pedra aqui.
Fazia tempo que a gente não via um calçadão. Pico Tira Chapéu, Areias, Cunha, Paraty, tudo por aqui. Bom, é isso aí. Aqui a gente chegou numa bifurcação. Em frente a gente vai para São José do Barreiro. E aqui para a direita a gente vai para a portaria do parque. Aí eu vou lá na portaria do parque pedir algumas informações, porque o pessoal de 4x4 faz um caminho que vai até uma pousada e camping no meio do nada, lá no meio da Serra da Bocaina. Então quero saber como é que funciona para fazer esse percurso futuramente. Serra da Bocaina. Acabamos de passar pelo portal do Parque da Serra da Bocaina. Aqui a estrada piora bastante e o cenário fica um pouco bagunçado, pois o parque está passando por um programa de recuperação ambiental. Maravilha! Era tranquilo para chegar até o parque. Um pouquinho, né? Chega lá, parece que a estrada é boa, de repente chega aqui, uma quebradeira, pedregulheira, buraco, valeta, etc. Chegamos na portaria. É daqui que se inicia o famoso caminho de Mambucaba, uma cidade localizada no Rio de Janeiro. Também é conhecido como Trilha do Ouro, que pode ser percorrida em 3 dias de caminhada. E aqui eu explico o motivo de ter vindo até essa portaria. É porque parte da Trilha do Ouro pode ser percorrida de carro e moto até algumas pousadas e campings que ficam dentro do parque. E na portaria eu consegui diversas informações. Que apenas veículos licenciados e com placa podem entrar no parque, que apenas carros com tração 4x4 altos e com pneus próprios passam, que uma autorização é necessária e que ela é solicitada pelo dono da pousada no momento da reserva. E o fiscal também disse que há travessias de rios, córregos e trechos de lama. Moto Big Trail passa? Provavelmente sim, mas é isso que pretendo descobrir na primeira oportunidade. E por que ir? Pelos desafios, claro, e para visitar as belíssimas cachoeiras que existem dentro do parque. Pedra solta. Se você vem embalado, a moto passa tranquilo, hein? Nem sente. Bom, pessoal, eu vou finalizando mais esse episódio. Se gostaram do vídeo, por favor já deixem aquele like e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Vamos fazer crescer esse canal, para que eu possa trazer muito mais aventuras de moto aqui para vocês. Até o próximo episódio, com a longa descida até a cidade de São José do Barreiro, com uma vista mais bonita que a outra.